Atenção você que está fazendo concurso para os tribunais de contas e você que trabalha em Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União editou no dia 12 de dezembro de 2016 uma nova instrução normativa, a Instrução Normativa número 76, que altera a Instrução Normativa número 71. Trocando em miúdos, as regras sobre tomada de contas especial foram alteradas, bastante alteradas. Então nós fizemos para você alguns vídeos explicando as principais alterações que ocorreram nessa norma. Preferimos fazer vários vídeos de curta duração para que você, pelo próprio título, encontre mais facilmente a matéria que lhe interessa. E se você se interessar pela matéria toda, assista um conjunto de vídeos de curta duração. Aproveite para tomar um cafezinho no intervalo, tá bem? Eu sou o professor Jacobi Fernandes e nós vamos iniciar agora com a primeira alteração da norma. Ocorreu no artigo 3º da Instrução Normativa número 71 pela Instrução Normativa número 76. O objetivo dessa alteração foi deixar claro para o gestor o que ele deve fazer quando instaura a tomada de contas especial e quando não é necessária a instauração da tomada de contas especial. Veja só, e aliás daqui para frente eu vou tentar falar TCS, não ficar muito comprido o nosso vídeo. Tá? Veja só o que é importante você sinalizar para o ordenador de despesas. É que muitas vezes ocorrem irregularidades graves, mas não há dano ao erário. Então, nessa situação, o Tribunal de Contas da União, no parágrafo único do artigo 3º, deixou claro: não ocorrendo dano, faça uma comunicação ao Tribunal de Contas da União. Eu lembro que essa comunicação, embora a Constituição estabeleça que deve ocorrer imediatamente, o gestor deve fazer na prestação de contas anual. Exceção a isso, essa irregularidade for muito grave e assumir inclusive as manchetes de jornal. Os tribunais de contas do Brasil têm interesse no controle social e na prestação de contas à sociedade. Vamos então agora à leitura do artigo 3º na tela, acompanhem conosco. Artigo 3º. Diante da omissão, no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação de recursos repassados pela União mediante convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere, da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiros, bens ou valores públicos, ou da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário, a autoridade competente deve imediatamente, antes da instauração da tomada de contas especial, adotar medidas administrativas para caracterização ou ilisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos. Parágrafo único. Na hipótese de se constatar a ocorrência de graves irregularidades ou ilegalidades de que não resultem dano ao erário, a autoridade administrativa ou órgão de controle interno deverão representar os fatos ao Tribunal de Contas da União. A norma melhorou a redação no sentido de que a autoridade deve, antes de instaurar a tomada de contas especial, adotar as medidas necessárias e suficientes para a recomposição do dano causado ao erário. Essa diretiva, que agora ficou mais clara no artigo 3º da Instrução Normativa 76, vem ao encontro do que há muito tempo nós ensinamos nas salas de aula. A tomada de contas especial é um procedimento de caráter excepcional. Você deve pensar, provavelmente como eu, que a redação foi aprimorada mesmo, embora a técnica de redação deixe muito a desejar. Trata-se de uma redação que se tornou um pouco hermética e só compreensível para quem trabalha nos órgãos de controle. Isso tem um lado muito bom, vai garantir o emprego de professores e de nós da didática por muito tempo, porque vamos precisar continuar explicando bem o conteúdo das normas. Para ficar bem claro para você o conteúdo do artigo 3º. Ocorrendo dano ao erário decorrente de ato ilegal ou ilegítimo, ou ocorrendo a omissão ou irregularidade na prestação de contas, deve ser instaurada a tomada de contas especial. Mas antes da instauração, o gestor pode adotar outras medidas para ressarcir o erário. Algumas delas ainda são duvidosas. Por exemplo, a questão judicial. Tem órgãos que preferem ir direto para a justiça. Quando eles possuem um título executivo,
Às vezes é melhor já ir direto para a justiça. É o caso de execução de contratos. Pode ir direto à justiça se ele tiver lá a atenção de 2 testemunhas. E o parágrafo único deixou claro, em não se tratando de danos, não há tomada de contas especial, mas a autoridade fica com a responsabilidade de encaminhar a informação e representar ao Tribunal de Contas da União. No próximo bloco estaremos trabalhando na alteração do artigo 4º.